8 hábitos de homens maduros que os jovens aprendem tarde demais. E o que me deixa mais intrigado é que existem muitos velhos imaturos e muitos jovens muito maduros. Mas jovens maduros é uma exceção, porque a maturidade não necessariamente ela vem com a idade. A maturidade ela vem pela quantidade de desafios que você passa, que você resolve, que você vence. Então, existem jovens maduros, existem velhos imaturos, mas existem, claro, muito mais velhos maduros do que jovens maduros. Até porque existe um tempo de maturação natural, mas a quantidade de provações, desafios que a gente vive determina a velocidade também com que a gente amadurece. Então, sem mais delongas, eu quero falar com vocês sobre esses 8 hábitos extremamente poderosos. Eu acredito que não são tão convencionais. Acho que é um papo que nós homens deveríamos ter. Acho que é um papo que vale super a pena, porque eu queria que você dissesse nos comentários, inclusive, quais desses você já tem e quais desses você precisa melhorar, implantar e colocar em prática na sua vida. Tô aqui com a minha cola para não esquecer e vamos lá. O primeiro é o hábito de dizer não sem sentir culpa. A maioria das pessoas vive a maldição do sim. Elas não têm coragem de dizer não. E eu fui convivendo, cara, com muitos caras de sucesso e eu percebia que esses caras falavam não sem nenhum pudor. Tem um amigo meu, deixa eu ver se eu falo o nome dele, vou falar. O nome desse cara é Ricardo Blagevich. O Ricardo, cara, ele é um investidor gigante, assim, ele já fez transações multimilionárias de empresas que ele vendeu. Mas não é só sobre maturidade financeira, ele tem um casamento lindo, a educação do filho dele é uma das educações mais extraordinárias que eu vejo, assim, de pai e filho. Então, ele é um cara que realmente venceu muita coisa, ele é um cara maduro que eu admiro muito. E assim, você chama o Ricardo para um compromisso, ele fala, fala meu amigo, tudo bem? Não vou conseguir ir, vou ter outro compromisso, obrigado. Ele fala não, ele não fala o porquê, por exemplo, é que meu primo, cara, ele chegou. Eu percebo que homens imaturos, eles falam não e ele vem carregado de uma explicação gigante. Você não precisa ficar se explicando, a gente tem um medo das pessoas não concordarem com a gente, ou tipo, a gente tá fazendo alguma coisa errada. Aprende a falar não sem culpa. E um detalhe muito importante é que as maiores tretas da sua vida são pelos sims que você disse, não pelos nãos que você disse. As maiores cagadas que um homem faz é por todos os sims que ele disse, não pelos nãos que ele disse. Então, desenvolva a capacidade de dizer não. Quando a gente desenvolve a capacidade de dizer não, a gente começa a filtrar quem são as pessoas que devem estar do nosso lado, quais são as melhores oportunidades. E tem uma frase poderosa que um amigo me disse que é: mais vale o não que te liberta do que o sim que te aprisiona. Homens maduros sabem dizer o não que liberta. E o segundo tem tudo a ver com o primeiro, que é cumprir sua palavra. Meu, dizer não é a coisa mais extraordinária que você pode aprender a fazer. Mas se você disse sim, leva até o final. Eu percebo que pessoas imaturas, pessoas muito jovens, eles desistem muito fácil no meio do caminho, arrumam uma desculpa e te deixam muito na mão. É muito difícil contar com pessoas jovens, é muito difícil você contar com gente imatura, porque dá uma raiva de você combinar uma coisa e quando você menos percebe a pessoa fala, não vou poder ir. Cara, mas a gente tinha combinado já há 6 meses. A gente tinha 6 meses isso, cara. Homens maduros, eles não ficam dizendo sim pra tudo, mas uma vez que disseram sim, eles vão levar até o final. Eles vão honrar a palavra deles. Então cumpra a sua palavra. Oportunidades são perdidas porque nessa fase de testes da validação da vida que as pessoas vão dando para perceber se você é a pessoa certa para uma grande oportunidade, elas vão dando pequenas oportunidades de você cumprir sua palavra. E você vai deixando elas na mão em vários momentos. Então, se você deixa pessoas na mão, descumpre sua palavra várias vezes, porque é quando uma grande coisa aparecer, você acha que essa oportunidade será sua e você vai ser incluído. Você não vai. E a terceira coisa, eu percebo que é uma teia de coisas, sabe? Que elas estão conectadas. A terceira coisa é a responsabilidade e a autorresponsabilidade. Pessoas maduras, você pode delegar e deixar responsabilidades para elas. Olha que coisa louca. Tem uma história que me marcou muito que é o seguinte. Um menino, ele queria muito ser promovido, muito mesmo.
E ele trabalhava nessa empresa há muito tempo e outro rapaz tinha acabado de ser contratado. E aí, esse que queria muito ser promovido, o chefe falou assim, você quer muito ser promovido? Ele falou, quero. Então tem uma missão para você. Faz o seguinte, eu preciso que você compre para mim 10 laranjas. Aqui na frente está acontecendo uma feira, sempre acontece uma feira nesse dia aqui, eu queria que você comprasse 10 laranjas para mim. Ele falou, fechado. Deu dinheiro para ele e ele foi. Minutos depois ele volta. Ele fala o seguinte, e aí, achou as laranjas? Fala, cara, não achei. Você acredita que a banca que tinha laranjas ali, as laranjas todas acabaram, não tinha mais laranja. E falou, e aí você não trouxe? Ele falou, não trouxe, né? Tá o dinheiro de volta aqui, a gente não, infelizmente não tinha laranja lá. Ele falou, beleza. Aí ele pegou e chamou um menino novo que ele tinha contratado, falou assim, fulano, vem aqui. Eu preciso comprar laranjas. Faz o seguinte, ó, aqui embaixo tem uma feira. Vai lá pra mim e traz laranjas, por gentileza? Ele falou, fechado. O menino foi, demorou alguns minutos, na verdade um pouco mais do que o primeiro. Demorou alguns minutos e ele volta com a sacola de laranjas. Falou, ué, achou laranja? Falou, então, eu fui ali embaixo e ali embaixo não tinha laranjas. E aí eu pesquisei e perguntei pro pessoal ali embaixo onde eu poderia comprar laranjas. Eles me passaram alguns outros pontos. E aí eu fui e visitei vários desses lugares que eram próximos daqui, eu percebi que a laranja estava em falta. Mas eu fui procurando e perguntei, existe ainda algum lugar que eu possa encontrar laranja? O pessoal foi me dizendo até que eu encontrei esse lugar que tinha laranjas. Consegui, pechinchei com ele, inclusive paguei a metade do preço do dinheiro que você tinha me dado. Ou seja, no lugar aqui era mais caro do que nesse lugar. Achei laranja pela metade do preço, tá aqui as laranjas. Essa história mostra pra gente sobre responsabilidade. Quando te dão uma responsabilidade, você resolve, independente do que acontecer. Sabe aquele problema o seguinte, ó, deixou na mão do fulano, esquece, vai voltar resolvido. Agora tem aquela pessoa que desiste no meio do caminho porque apareceu uma coisa, fala, eu não consegui, e que tava frio, né? E aí entra a autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é você não encontrar culpados, é você entender que tudo depende única e exclusivamente de mim e que se eu me esforçar, vai dar certo e que se eu errar também a culpa é minha. Autorresponsabilidade é assumir o mérito, mas assumir a culpa também. Ou seja, eu tenho a incumbência de comprar essas laranjas, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer de tudo para essa laranja ser comprada. E eu não vou voltar para trás até essa laranja ser comprada. Isso que separa um homem maduro do menino. E aí a gente percebe tantos relacionamentos fracassados porque tem homens imaturos, onde ele tem responsabilidades dentro de um relacionamento, mas ele fracassa em todos. A responsabilidade de suprir a casa é dele, mas ele espera que a mulher faça. A responsabilidade de proteger a família dele, mas ele espera que a mulher faça. São homens de meia tigela que estão esperando que alguém faça a parte que é única e exclusivamente deles. É você ser responsável, bater no peito e falar, deixa pra mim, porque isso vai voltar resolvido. O quarto hábito de homens maduros, você percebe que homens maduros falam pouco. Eles pensam antes de falar. Tem um texto na Bíblia que diz que calado até o tolo se passa por sábio. E quando você começa a sentar em grandes mesas, você percebe que não tem uma necessidade gigantesca das pessoas de ficarem falando muito. Você percebe que quanto mais imatura é a pessoa, mais ela quer te convencer que ela é boa através dos próprios argumentos. Agora, quando essa pessoa é madura, ela sabe que os feitos e os fatos são que comprovarão se ela é boa ou não. Sabe, não é tentar ganhar pessoas na lábia, não é tentar ganhar pessoas no argumento, não é tentar conquistar o outro só com o que você fala. E muitas vezes, o fato de você não conhecer do que você está falando revela que você não sabe do que você está falando. Então é muito melhor você ficar quieto para as pessoas pensarem que você sabe muito do que você abrir a boca e eles terem certeza que você não sabe nada. Logo, pessoas imaturas falam demais e pessoas maduras sabem a hora certa de falar, pensam antes de falar. Eu ouvi uma frase que foi muito poderosa que é: você se transforma, você é um escravo de tudo aquilo que você disse. Ou seja, tudo que eu disse
começa agora e pode ser usado contra mim, eu me torno escravo das palavras que eu disse. Agora, uma vez que eu não disse elas, ninguém vai me cobrar por elas, ninguém vai me culpar por elas, ninguém vai me cobrar de promessas que eu não fiz. E tem tudo a ver com a questão de dizer não lá atrás. Então, às vezes é sobre dizer não e às vezes é sobre nem dizer. É sobre ficar quieto na sua. É sobre não falar nada. Então, um hábito de pessoas maduras, um grande hábito de homens maduros é ficar em silêncio quando não sabe o que dizer. O quinto hábito de homens maduros, e eu posso dizer para vocês que nesse aspecto eu amadureci faz pouco tempo, principalmente depois que eu tive 2 filhas, sabe? Eu era muito imediatista e o quinto hábito é sobre ter projetos de longo prazo. Eu era muito imediatista, eu pensava só no agora, eu me preocupava só com o agora e tudo precisava gerar resultado imediatamente. Não quer dizer que eu não sou ansioso ainda, não quer dizer que eu não quero as coisas para ontem, mas a gente vai entendendo que se eu planto um pé de manga, eu preciso deixar o pé de manga germinar. Eu preciso deixar essa semente germinar, brotar, sabe, regar, o fruto nascer, mas a gente quer acelerar todos os processos, mas não tem como, existem processos que não dá para acelerar. Eu não posso tirar um bebê da barriga de uma mulher com 3 meses, porque ele não vai sobreviver. Existe um tempo de maturação para muita coisa. Salomão já disse, né? Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então, tem tempo de construir, tem tempo de destruir, tem tempo de rir, tem tempo de chorar. Para cada coisa tem seu tempo. E existe o tempo de maturação de cada uma dessas coisas. A gente tem que parar de ser imediatista. E esse é um fato que me irrita muito, sabe? Nessa geração que está vindo agora. Eles juram que eles vão ficar ricos em uma semana. E eu acho que talvez a gente que gravou conteúdo pra internet, a gente é muito culpado disso, talvez eu tenha muita culpa nisso, sabe? Porque eu gravei muito vídeo falando sobre renda extra no passado, falando sobre como ganhar dinheiro, como enriquecer, como isso, como aquilo. E talvez isso criou uma falsa impressão de que dá pra ficar rico em um dia. Sabe, eu não sei se a gente se alimentou muito de conteúdos como esses que davam muita esperança para as pessoas. Então, o meu grande objetivo agora nessa nova fase não é tirar a esperança das pessoas, mas é dar esperança, mas com a maturidade que sustenta o resultado. Porque muitas vezes você até pode enriquecer num curto espaço de tempo, mas eu percebo que na mesma velocidade que muita gente sobe, desce também, porque não alcançou a maturidade para manter esse resultado, entendeu? Então, os jovens eles estão muito imediatistas, cara. É uma molecada que jura que pode alcançar tudo em uma semana, é um canal de YouTube que em 7 dias vai ter 1 milhão de inscritos, é uma conta bancária que em 2 meses vai ter 10 milhões. É um processo que não está sendo respeitado. E é por ilusão. Existem pessoas que alcançaram resultados em pouquíssimo tempo, mas para um fruto começar a nascer em 2 meses, uma árvore foi plantada 3 anos atrás. Então, quando você vê alguém que teve um fruto na última semana, não pense que tudo nasceu em apenas uma semana. O fruto brotou e cresceu em uma semana, mas existiu uma árvore que foi plantada 10 anos atrás, foi regada, foi cultivada e agora o fruto estava maduro. Agora ele conseguiu colher. Então, eu percebi isso. É sim possível colher frutos muito rápido, mas se o plantio já foi feito há tempos atrás, se nada foi plantado, a gente vai ter que esperar. Essa sexta coisa é uma coisa que eu falhei durante boa parte da minha vida, assim, de moleque, assim, sabe? 18, 19, 17 anos. Eu errei muito nessa fase. Nessa fase eu trabalhei de infestador de tecido, instalador de ar-condicionado, garçom, vendedor de telefonia móvel. Trabalhei como programador de rádio, o cara que escolhia as músicas para tocar numa rádio. Eu fiz várias coisas e todos esses meus empregos, eles tinham um curto espaço de tempo. O emprego que eu mais durei nele, eu durei 6 meses, que foi como office boy. E eu fazia todas as coisas de qualquer jeito. Eu fazia as coisas muito meia boca. Então assim, eu tinha um patrão na época do que eu era office boy, que chamava Almir. E cara, eu era um office boy muito irresponsável. Eu dava cada migué no negócio, tipo assim, eu saía, arrumava uns negócios e ficava em casa.
Cara, era assim, ó, eu era um péssimo funcionário. De verdade, eu era um péssimo funcionário. Em todos os lugares que eu ia, eu não dava o meu melhor, eu nunca dava o meu melhor. E aí eu entendi que eu era empreendedor, que eu não tinha uma vontade de trabalhar para os outros e que eu não me engajava fazendo isso, mas não justifica. Por quê? Isso é uma coisa que eu falo para as pessoas que trabalham comigo, né? Por exemplo, quando eu encontro um editor de vídeo, né, uma coisa que eu falo para a galera é o seguinte, meu, você precisa ter um padrão de qualidade teu. Qual que é teu nome? Teu nome é Michel? Teu nome é Maicon? Teu nome é Pedro? Então a partir de agora você vai ter o padrão de qualidade Pedro. Tem que sair com aquele selo de qualidade. Padrão de qualidade Thiago Fonseca. Quando a pessoa vê falar, foi o fulano que fez, né? Deu pra ver. Tem que ter um padrão de qualidade que as pessoas vão colocar o teu nome nesse padrão. É o padrão fulano de qualidade. E os jovens não têm isso. Porque eles acham que eles não precisam se dedicar tanto, tudo na vida vai voltar, tudo na vida, sabe, as portas continuam abertas para sempre. Você pode fazendo tudo de qualquer jeito, o resultado vem. E a gente vai entendendo que essa construção diária da sua reputação é de fato o que vai fazer com que você alcance grandes frutos no futuro muito próximo. Entenda que quando ninguém está vendo, não interessa, é sobre você. É um padrão de excelência que, mesmo que todos vejam, que ninguém veja, você mantém esse padrão de excelência, de qualidade, sabe? De valores, de coisas que você faz questão de entregar para o outro. Cria esse padrão de qualidade, você vai ver o quanto você vai ser respeitado. Pessoas que amadurecem. E essas grandes pessoas que eu admiro, que eu tenho várias que fazem parte da minha vida hoje, são todas pessoas que têm esse padrão de qualidade. O que sai da mão dessas pessoas é no mínimo incrível. A sétima coisa é uma coisa que eu errava muito quando eu era moleque, que é aceitar que você não sabe tudo. Parece ser algo tão simples, né? Mas a gente percebe isso e uma frase que eu vi é que os sábios têm cada vez mais dúvidas e os tolos têm cada vez mais certezas. Quanto mais jovem e imaturo é alguém, mais certeza de tudo essa pessoa tem. Ela ouviu meia informação e ela julga que tudo aquilo que ela está falando é mais pura verdade. Eu fiz uma reunião uma vez com um menino, esse menino prosperou muito no digital, ele ganhou muito dinheiro no digital. Muito. E aí a gente estava ali almoçando junto e tudo mais, ele estava se gabando porque ele tinha alcançado o mesmo resultado de um cara que ele admirava, e esse cara era um grande player e tudo mais. Ele falou, cara, o cara demorou X anos para poder alcançar isso. E olha aí, ó, eu com tanto tempo, não sei quantos meses, tô batendo a mesma marca desse cara. E aí eu falei para ele, eu falei assim, cara, eu tô muito feliz que você tá alcançando esse resultado. Mas aí eu comecei a listar para ele uma quantidade de coisas que ele ainda não tinha passado. Eu falei assim, por exemplo, você já foi traído? Você já teve pessoas em larga escala que pediram as contas? Você já quebrou alguma vez? Eu comecei a perguntar várias coisas para ele, ele falava que não. Eu falei, cara, então tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte ainda. Então, as pessoas elas acham que o fato de terem chegado no mesmo lugar, na mesma montanha, uau, eu sei tanto quanto essa pessoa. Cara, a questão não é chegar, a questão é permanecer. Você até pode chegar a ser um cantor que faz um sucesso, mas aí você quer se comparar com outro cantor que fez 150 hits de sucesso? Não, sabe? Então, os jovens, eles julgam que eles sabem de tudo, que eles têm a verdade, que... Cara, Sócrates disse uma frase muito forte, né? Ele disse, eu sei que nada sei, e foi Sócrates. Ou seja, um dos maiores filósofos de todos os tempos, ele disse, eu sei que nada sei. Então, por mais que a gente vai descobrindo, vai aprendendo, a gente vai alcançando a maturidade de entender que quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que não sabe. Conhecer muito me mostra que eu não conheço nada. Agora, quem não conhece nada, jura que aquele pouco é tudo. E aí, nessa, as pessoas imaturas não aceitam conselhos, as pessoas imaturas, por mais que você aconselhe, por mais que você diga, fala, cara, cuidado com isso, ele jura que eles... para, mano, você não sabe o que você tá falando, cara. E não, gente, não é só coisa de menino, não é só coisa de jovem de 17, 18, de 20 anos. Eu conheço também muitos
homens, sabe, velho de guerra aí com 40, 50, 60 anos, que agem como meninos, que erram nesses pontos. Então, ter vivido 30, 40 anos a mais do que essa molecada toda não conferiu para ele mais maturidade e mais sabedoria. E a gente só tem que tomar cuidado para não ser tarde demais para amadurecer. Existe uma vida longa ainda para muitos, outra nem tanto para outros, mas independente do tempo de vida que a gente tem, amadurecer é uma decisão. E o 8º ponto, eu acho que ele é o mais, não o mais, né, mas um dos mais importantes, é que pessoas imaturas elas têm uma necessidade gigantesca de se exibir. Então ele quer comprar um carro para o outro ver, ele quer usar uma roupa e que todos vejam. A necessidade de se exibir, a necessidade de aprovação, a necessidade de fazer para que os outros notem é o que mais motiva essa pessoa. E quando ela alcança a atenção de todos, ela vê que isso não valeu de nada. Porque é uma frase que eu uso muito aqui, quem vive pelos aplausos morre pelas críticas. Se você vive para que as pessoas te aplaudam, quando esse aplauso parar, cessar, você vai se desesperar. E eu já vivi isso, tá? Cara, quando você passa por uma fase onde todos só falam de você, onde você cresce, você ganha muito dinheiro e agora você é benquisto nas mesas, todas as rodas que você vai, todo mundo te ovaciona. Quando tudo isso diminui, você se desespera. Quando tudo isso diminui, você acha que é sobre você, você acha que você é o sucesso, você acha que você é o hype. E quando o hype não existe mais, você acha que você morreu. Você não é o hype, você não é a view, você não é o sucesso. E essa necessidade de exibição das pessoas imaturas é porque elas ainda não se descobriram, elas não sabem quem são, elas não sabem quais são seus valores, elas não entenderam ainda o que torna elas especial, elas estão em busca desse algo que faça com que o mundo perceba que elas são especiais, ou são incríveis, ou diferenciadas. Então, eu não sei quais desses hábitos você ainda precisa implantar na sua vida, quais você já implantou, mas amadurecer, cara, não é algo que todos vão alcançar, porque entenda que esse hábito só é construído quando você vence um grande desafio. Para construir cada um desses hábitos, você vai passar por coisas dolorosas. Então, para saber dizer não, você precisa aguentar a pressão do que vai acontecer do outro lado. Para poder cumprir sua palavra, você precisa, às vezes, aceitar as consequências de cumprir essa palavra. A responsabilidade e a autorresponsabilidade, assumir a culpa dos seus erros também é doloroso. Você vai ter que bater no peito. Então, você entende que tudo isso tem desafios, traz desafios? Então, falar pouco, às vezes você ficar calado pode ser que você ache que vai perder oportunidades, e até parece que perdeu, mas valeu muito a pena ter ficado calado naquele momento. Ter projetos de longo prazo, aceitar que tudo não vai acontecer do dia para a noite, isso é muito importante e precisa ter paciência e resiliência para suportar esse processo. Então não são fáceis essas atitudes, né, que vão levar a gente para construir esses hábitos. Excelência, mesmo quando ninguém está vendo, porque fazer de qualquer jeito é mais rápido, é mais barato, é mais simples, né? Aceitar que você não sabe tudo, porque se você aceita que você não sabe tudo, você precisa de humildade, às vezes a humildade dói. Dói. Fala, caraca, pô, é verdade, muito bom isso aí, sabe? Porque você vai ter que diminuir esse ego e às vezes aceitar que você não sabe tudo, aparentemente parece que você está se humilhando, se rebaixando, mas não. Aceitar que não sabe tudo é uma atitude muito nobre e é reconhecida pelas pessoas maduras. E a necessidade de se exibir, quando você vai amadurecendo, você vai entendendo que não é pelo que as pessoas pensam que você deve se mover, e também é difícil você conviver, né, e lidar com isso, porque às vezes alguém do teu lado está super se exibindo e está recebendo toda a atenção, e você não está se exibindo, você não está fazendo isso, você não está buscando ativamente, sabe, essa atenção toda em busca de todas essas coisas, e você não recebe toda essa atenção, mas só o médio e longo prazo
Só as últimas páginas do livro, só as páginas lá para frente vão te revelar que valeu muito mais a pena não ter buscado tudo isso e você chegou em lugares muito mais altos e maiores do que essa pessoa que só buscou fazer barulho na vida. Quais são os hábitos que você precisa construir de uma pessoa madura? Quais você acredita que você já tem? Eu demorei muito para construir muitos desses e existem alguns outros ainda que não estão nessa lista que eu, Thiago, preciso desenvolver e preciso construir. E a maturidade completa, ela é o trabalho de uma vida, né? Então, todo homem vai ser muito maduro num ponto e imaturo em outros pontos. E a gente precisa, né, entender que é vivendo e aprendendo. E à medida que a gente amadurece, a gente deixa de fazer coisas que a gente fazia e agora a gente começa a errar de formas diferentes. Eu decidi fazer esse vídeo, galera, porque se eu puder encurtar tempo de vida, de estresse, de bater cabeça, de coisas que eu já fiz e você não precisa fazer, com certeza eu vou fazer isso. Porque a gente vai entendendo que o sábio aprende com o erro do outro, então você não precisa errar nesses pontos também, para depois entender lá no futuro que você precisaria ter mudado essas coisas lá atrás. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um feedback, o que você achou. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E vamos para cima que eu tô pé nosso.